em Gênesis 49, Gênesis capítulo 49. Eu vou fazer uma leitura do versículo 1 ao 3. Jacó abençoa seus filhos e morre. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente poder. Podeis tomar assento? Aqui nessa palavra fala sobre Rúben. Eu quero falar sobre Rúben. Aqui, essa palavra aqui, Jacó está abençoando seus filhos. E Rúben é o primogênito. É o primeiro filho de Jacó. Então, todas as conquistas de Jacó, aqui Jacó está para morrer e ele vai passar as bênçãos para os seus filhos, a sua herança. Toda a conquista que ele teve durante a sua vida, ele vai passar para os seus filhos aqui, nesse momento. O seu dinheiro, a sua prata, seu ouro, suas riquezas, seu gado, tudo ele está passando aqui. E o primogênito é o que vai ter a porção dobrada. Todas as suas riquezas, a maioria das suas riquezas vão para Rúben. Então ele chamou todos ali, os 12 filhos, e chamou Rúben, e falou: Rúben, tu és o meu primogênito e minha força. Eu quero falar, o nosso personagem dessa mensagem aqui é Rúben. Rúben era o primogênito. Primeira qualidade de um primogênito é a herança do Senhor. É o primeiro. Os filhos são a herança do Senhor, mas é a primeira herança. O primogênito é a primeira herança. Rúben era a primeira herança. Segunda qualidade é a primeira experiência de seus pais. Seus pais nunca tiveram um filho. 2 jovens se casaram e é a primeira experiência que eles têm de criar uma criança, de criar um ser vivo. Você, primogênito, foi a primeira experiência que seus pais tiveram de criar uma criança. Terceira qualidade é o sentimento maior de medo, ansiedade e curiosidade. Quando a Julie falou para mim que ela estava esperando o nosso primeiro filho, que é o Lucas Gabriel, vai estar gestante do João Pedro, ela colocou uma câmera escondida ali, só para ver minha reação. E antes, quando nós estávamos namorando, eu pedi para... Eu sabia que a Júlia, ela queria logo ter um filho, assim que nós casássemos, já queria ter um filho. Mas os meus planos eram outros. E eu orei, pedi para Deus, né, que os planos de Deus fossem os meus planos. E eu falei com a Júlia se ela concordava de ter filho somente depois de 5 anos de casar. Porque eu tenho uma moto e eu queria dar uns passeios, né, com ela de moto e com o filho não teria como. Então a gente, né, viajou bastante. E então ela concordou. Tudo que é concordado na terra, Deus concorda no céu. E depois de 5 anos, a gente teve o Gabriel, o Lucas Gabriel. Bênção de Deus. Então ela colocou ali aquela câmera, só para ver a minha reação. E foi uma surpresa para mim. Está no YouTube lá. Foi uma novidade. Assim, eu tive naquele momento, eu tive um sentimento de medo. Meu Deus, como que nós vamos criar o nosso bebê? Como que ele virá também sentimento de curiosidade? Será que vai vir com saúde? E sentimento de ansiedade, preocupação. Quando o primogênito nasceu, esses 3 sentimentos vieram. Essa é a terceira qualidade, é um sentimento maior. Agora vem o segundo filho, então por essa experiência a gente já passou. Mesmo assim, é claro que vai ser uma experiência nova. Mas o primogênito é o sentimento maior de medo, ansiedade e curiosidade.
Quarta qualidade, tira os seus pais da mesmice. Eu tive que fazer uma reforma lá em casa quando o Lucas Gabriel estava para nascer. Ele traz mudanças. Traz mudança no corpo da mulher, traz mudança física. O primogênito, ele traz mudanças espirituais, porque eu quero ser exemplo para o meu filho. Eu quero deixar um legado para o meu filho. Então eu começo a orar mais, a buscar mais ao Senhor, ter mais intimidade. Olha só o que o primogênito faz na vida de um casal. E na vida material também. Faz mudanças. Quarta qualidade, ele traz mudanças na vida de um casal. Quinta qualidade, o primogênito é responsável, depois que ele nasce, ele é responsável pelos seus irmãos. Mas antes aqui na quarta qualidade eu quero falar da ansiedade. Quando o Lucas Gabriel nasceu, eu filmei o nascimento dele. Eu não sabia a minha reação, qual seria, né? Eu pensei que eu não ia chorar. E filmando ali ele com a câmera na mão, quando eu vi o rostinho dele ali, daí eu olhei para as enfermeiras, para as parteiras, para as médicas ali, e eu vi que elas me olharam assustada. Eu percebi que eu estava desesperado, chorando igual um desesperado. Foi assim uma experiência tremenda, uma experiência maravilhosa. Eu não sabia qual seria a minha reação. Essas são as qualidades de um primogênito. Agora, Rubem, além dessas qualidades, ele tinha outras qualidades ainda. Rubem foi uma resposta da oração de sua mãe. E a segunda qualidade dele era a esperança de sua mãe. Em Gênesis 29:32 diz assim: E concebeu Leia, e teve um filho, e chamou o seu nome de Rubem, dizendo: Porque o Senhor atendeu a minha aflição. Então ele foi resposta de oração de uma mãe. Por isso agora me amará o meu marido. Ela tinha esperança de que Jacó tinha Leia e Raquel, duas esposas. Ele amava Raquel. Rubem era a esperança de que Jacó viesse a amá-lo. Olha só, as qualidades de Rubem. Terceira qualidade de Rubem. Rubem, ele era um jovem carinhoso. Carinhoso com sua mãe. Em Gênesis 30:14 diz assim: E foi Rubem nos dias da cega de trigo, e achou mandrágoras, frutas preciosas com abacates, e trouxe-as a Leia, sua mãe. Então ele presenteava sua mãe. Essa seria a terceira qualidade de Rubem: carinhoso, amoroso. Quarta qualidade de Rubem: amoroso. A quinta, cuidadoso. A sexta, responsável e líder. Em Gênesis 37:19, a gente vê isso. Eu vou ler aqui. E disseram uns aos outros, 37:19, Eis já vem o sonhador. Aqui estava, nessa situação, estava vindo José, e os irmãos estavam ali só esperando ele. Eles avistaram de longe e já começaram a tramar algo para matar a José. Vinde, pois, agora, os irmãos deles falando, os irmãos de José, e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos como será dos seus sonhos. Eles queriam acabar com os sonhos de José. Olha só o que eles estavam tramando. José nem tinha chegado ainda, eles já estavam planejando matá-lo. E agora Rubem está ali no meio. E olha só o que Rubem faz. E ouvindo Rubem, livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiraremos a vida. Ele defendeu José. Ele livrou José da morte. Ele livrou os sonhos de José. Também lhes disse: Rubem, não derrameis sangue, lancei-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele. Ele falou isso para livrar José das suas mãos e para torná-lo a seu pai. Esse era o plano. Ele era estrategista.
outra qualidade dele, estrategista. Então, depois disso aqui, ele saiu, ele se afastou, Rubem se afastou e continuaram ali os irmãos reunidos. E aconteceu que, chegando José, a seus irmãos tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no à cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão. Olha só, a maldade desses irmãos. E Rubem enfrentou, sabia que eles eram maus, enfrentou eles ali. Ele podia ser morto também junto com José, mas ele era corajoso, outra qualidade dele, corajoso. Ele enfrentou os próprios irmãos. Os irmãos fizeram mal a José e foram fazer um lanchinho, olha só a maldade. Depois assentaram a comer pão, levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá, olha só, Rubem também era o influenciador. Ele influenciou Judá a salvar José também. Olha só o que Judá faz. Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendemo-lo a esses ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Rubem não estava ali no meio, não estava ali junto com eles. Tudo isso aconteceu, influenciou Judá para salvar o seu irmão. Então Rubem aparece ali, tomando, pois, Rubem a cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou suas vestes, ele ficou triste porque não viu José. E tomou os seus irmãos e disse: o moço não aparece, e aonde irei? Olha as qualidades de Rubem. O amor que ele tinha por José, queria salvar a vida de José. Vimos aqui todas as qualidades que Rubens tinha. E o inimigo, ele luta por mais que tenhamos qualidades. Quanto mais você brilha, quanto mais Rubem brilhava, o inimigo lutava. O inimigo queria derrotar, queria apagar essa luz. O inimigo quer apagar a sua luz. Isso é uma verdade. O inimigo luta 24 horas para nos derrotar, para que venhamos a pecar, para que esses sonhos e essa salvação que você colocou nas suas mãos e fechou, ele quer que nós abrimos mãos disso. Ele quer que nós deixamos de lado isso por um prazer momentâneo. O inimigo lança setas 24 horas. E lançou setas em Rubem, por mais que ele tivesse aquelas qualidades todas. Ele era um daqueles amigos que todos queriam ter por perto. Ele era um daqueles amigos que te ajudava se alguém te ofendia. Ele te defendia. Era um amigo daquele que era carinhoso, era amoroso, te dava conselhos, influenciava, era um líder. E o inimigo lutava contra ele. Assim como luta com você. Você, mesmo que não seja o primogênito, você tem todas essas qualidades. E o inimigo luta 24 horas por dia. E um dia ele não vigiou. Um dia ele pecou. Em Gênesis 35, 22, diz assim: e aconteceu que, habitando Israel naquele lugar, foi Rubem e deitou-se com Bila, a concubina de seu pai, uma das mulheres de seu pai. E Israel soube. Ele não resistiu às ciladas do inimigo e pecou. E agora ele abriu mão de toda aquela herança que Jacó tinha. Toda aquela riqueza que Jacó tinha, ele abriu mão. E no capítulo que a gente leu, então estão ali todos eles reunidos. Rubem nasceu com aquela herança já. Com aquilo ali, você já nasceu com uma herança de Deus. Você já nasceu para ser salvo, você já nasceu para ser uma grande pessoa no mundo. Deus não te chamou para ser qualquer um. Você é algo especial, você é alguém especial. Deus vai realizar os seus sonhos, mas não abra mão disso. Olha só o que aconteceu no versículo 4, versículo 3,
Vou ler novamente. Então, estão ali todos os 12 reunidos. Ele chama Rubem à frente. Rubem dá um passo à frente. E todos os irmãos ali, com certeza, iriam concordar, porque aquelas bênçãos, aquelas riquezas, tudo que Jacó tinha, seria de Rubem. Isso já era desde a nascença dele. Nada podia tirar dele. Então chamou e falou: Rubem, tu és meu primogênito. Todas aquelas qualidades que eu mencionei aqui, dos primogênitos, ele tinha. Tu és minha força e o princípio do meu vigor. O mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Ele era um jovem poderoso. Mas agora vem o veredito, inconstante como água. Não serás o mais excelente. Perdeu a excelência. Meu Deus. Porquanto subiste ao leito de teu pai e pecou, então o contaminaste, subiste à minha cama. Todas aquelas bênçãos saíram da mão de Rubem. Naquele dia que ele pecou, ele abriu mão de todas essas bênçãos. E você, meu irmão? A sua salvação está nas suas mãos. Esses sonhos que Deus te deu, que você pensou, está nas suas mãos. Você vai abrir mão por causa de um prazer passageiro? Você vai abrir mão por causa do pecado, por causa do mundo? Vamos colocar de pé. Vamos orar. Deus vai realizar esses sonhos. Mas tudo depende de você. Tudo depende de mim, a realização dos meus sonhos, dos meus planos. O inimigo vai lançar setas no seu pensamento. Mas agora vai de você ser um derrotado ou não, ser um vencedor. Vai da sua escolha. E como, irmão Luciano, nós vamos vencer as ciladas do inimigo? Você está fazendo a tua parte hoje, vindo na igreja, louvando a Deus, orando, clamando ao Senhor, ouvindo uma palavra de um simples jovem que está falando, cantando louvores, adorando ao Senhor. Você faz a sua parte quando você se consagra a Deus. Você faz a sua parte quando você ora. Quando você lê a palavra do Senhor, você está fazendo a sua parte. É assim que venceremos. É assim que nós vamos vencer. Vencer as ciladas do inimigo e aquilo que Deus colocou nas suas mãos, a sua salvação e os seus sonhos, serão concretizados. Jesus está voltando. Guarda o que tens, para que não tomem a sua coroa.